Olá, sou Milena Maísa, licenciada em Letras pela Universidade Federal do Ceará e professora da Rede Municipal de Higioca de Jericoacoara. Hoje vim falar um pouco sobre os aspectos importantes e etapas de um projeto que eu criei para turmas de 5º ano de ensino fundamental. O projeto se intitula Energia, Poder que Move a Vida. Tem o objetivo de conscientizar crianças, jovens, a comunidade escolar no geral sobre a importância e o impacto que a economia de energia e o descarte correto de lixo têm em nossas vidas. É um projeto que engloba todos os componentes curriculares exigidos pela BNCC para turmas de 5º ano. O projeto começa com o componente curricular de língua portuguesa. Nesse componente, nós vamos trabalhar em 2 momentos. O primeiro momento vai ser destinado para a leitura e a interpretação do livro, que vai ser o foco de todo o projeto. O livro se intitula Energia, Recurso da Vida, volume 2, destinados para turmas de 4º e 5º ano. É um livro do projeto Procel nas escolas. Esse livro conta a história de Miguel, um menino super divertido, super alegre e que traz muitos ensinamentos sobre a importância da economia de energia. O professor ou a professora da disciplina de língua portuguesa deverão fazer todas as etapas do momento de fluência leitora com seus alunos, leitura silenciosa, individual, coletiva e a leitura exemplar do professor ou professora. Depois da leitura feita, o professor também trará questões interpretativas básicas sobre a história, como, por exemplo, quais os assuntos principais que o livro aborda, quem são os personagens, qual o conflito, como a história tem o seu desfecho, em que espaço a história acontece e qual a duração de tempo. Depois desse trabalho de conhecimento da história, de toda a narrativa e de todos os conhecimentos que são trazidos no livro, o professor definirá como será a segunda etapa essa destinada para a dramatização dessa história. A dramatização da história poderá ser feita de 2 maneiras, vai ficar na escolha do professor e da turma também. O professor ou a professora poderão dividir a turma em vários grupos, em que cada grupo será responsável pela dramatização de um capítulo da história ou de um momento, como queiram dividir, ou apenas um grupo da turma ficará responsável pela dramatização. É importante dizer que esse projeto está dividido em 20 aulas. Vai englobar toda uma matriz curricular de 1 semana. Além disso, nós vamos ter um momento de culminância, de apresentação dos momentos vividos e vivenciados nesse projeto, na escola, na sala de aula, com as experiências que os alunos colocaram em prática. E a primeira apresentação feita será essa dramatização. O fato de optarem por escolher apenas um grupo para a dramatização não será um problema, pois todo o resto da turma participará com apresentações de outras experiências. Depois de definido o grupo ou os grupos que irão dramatizar a história de Miguel, o professor ou a professora dividirá em outros momentos de aula de língua portuguesa ou no contraturno espaços da escola para que os alunos façam os ensaios da dramatização dessa história. É importante dizer que o núcleo gestor, o professor ou a professora e toda a turma precisarão estar juntos e unidos para arrecadar materiais, tanto para o cenário como também para a vestimenta dos alunos na dramatização. Depois do trabalho feito com o livro Energia, Recurso da Vida, volume 2, no componente curricular de língua portuguesa, a nossa segunda etapa será o trabalho com o componente de matemática. Nesse trabalho, nós vamos ter 3 momentos. O primeiro deles será destinado para a leitura e interpretação de dados da tabela de consumo de energia que é facilmente encontrada no site da Procel. Essa tabela trará uma lista de vários equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Além disso, vai ter também a possibilidade da quantidade de dias que esses equipamentos são utilizados e as horas por dia que eles são consumidos. Além disso, além do tempo de consumo, também vai ter a unidade de medida de energia, os quilowatts que esses equipamentos consomem. É muito importante que para o início do estudo e da análise interpretativa dessa tabela, o professor introduza com os alunos essa unidade de medida de energia. Depois do trabalho de introdução dessa unidade e da análise interpretativa da tabela, o professor poderá trazer escrito no quadro ou oralmente para a turma resolver em duplas ou grupos questionamentos sobre a atividade interpretativa da tabela. Um exemplo de questionamento que o professor pode trazer para a turma é:
Se você tem um aparelho de som utilizado durante 20 dias por mês, 3 horas por dia, qual o consumo médio em quilowatts esse aparelho terá? Além disso, o professor pode também pedir que a turma, um aluno para o outro, crie problemas para que eles resolvam juntos, em duplas, trios ou grupos. O segundo momento de trabalho sobre o assunto de eficiência energética no componente curricular de matemática vai ser o trabalho com a conta de energia. É interessante que uma aula antes o professor peça para que os alunos disponíveis a essa atividade tragam de suas casas uma conta de energia. Vai ser feito um trabalho de interpretação da conta de energia, desde o nome da pessoa que está na conta até o valor e a relação de gastos que nós teremos. É interessante que o professor explique um pequeno detalhe sobre a tarifa de consumo, que varia de casa para casa e de casa para um estabelecimento comercial, por exemplo. E isso vai afetar diretamente o valor que a conta de energia trará no final do mês. Essa aula será fundamental para a conscientização da importância da economia de energia, pois os alunos entenderão a relação de consumo e gastos financeiros. O terceiro momento vivenciado pelos alunos no componente curricular da matemática será o trabalho com o horário de verão. Nessa aula, o professor mostrará qual o objetivo do horário de verão, a sua importância e como ele funciona. É interessante também pedir que os alunos conversem com seus parentes em casa sobre possíveis situações engraçadas que tenham vivido por conta da confusão com o horário de verão por não ter sincronizado seus relógios. Situação parecida com a que o tio de Miguel vivenciou na história. Além disso, é importante também que o professor utilize essa aula para o trabalho com unidades de medidas, utilizando nessas situações problemas o horário de verão. Um dos possíveis exemplos que o professor pode trabalhar com a turma é o seguinte: Ana precisava chegar em seu trabalho às 8 horas da manhã. Porém, um problema no trânsito impossibilitou que ela chegasse no horário certo. Ela chegou no trabalho às 8h45. Porém, o que Ana não lembrava é que estava no horário de verão e ela não sincronizou o seu relógio. Nessa situação, Ana chegou ou não atrasada no trabalho? Justifique sua resposta. Questões como essa e tantas outras podem ser trabalhadas oralmente, escritas pelo quadro, ou também o professor pode sugerir um exemplo inicial e depois pedir que os alunos façam situações para os outros colegas responderem. Depois do trabalho com o componente curricular de língua portuguesa e matemática, a nossa terceira etapa é o trabalho com o componente de história. Essa aula será uma aula curta, porém muito importante. É interessante dizer que o professor prepare slides para apresentar para a turma para que o assunto fique mais atrativo e mais visível também. O trabalho será feito com a evolução da energia, em que o professor abordará cronologicamente a evolução da energia desde os primórdios com a descoberta do fogo até o uso do petróleo nos dias de hoje. Depois da exposição em slides para a turma, é importante que o professor abra uma roda para que haja uma discussão. É interessante que antes dessa aula também os alunos tenham feito em casa uma discussão com suas famílias, para saber o que elas pensam sobre a evolução da energia, como essa evolução aconteceu e quais os benefícios ela trouxe, e o que mudou desde o começo até aqui. Depois da discussão sobre a evolução da energia com a turma, o professor irá partir agora para um trabalho com outro componente, o componente de geografia. Vindo desse trabalho de evolução da energia, agora o professor trabalhará as principais fontes de energias que nós temos no nosso país. Para isso, o professor poderá falar sobre as hidrelétricas, o carvão mineral, petróleo, biocombustíveis e também a energia nuclear, além do gás natural. É importante dizer que nessa aula o professor poderá falar sobre todas essas fontes de energia, mas é importante que ele se detenha exclusivamente nas hidrelétricas e principalmente no seu funcionamento. Mais uma vez, eu sugiro que o professor leve slides para que a turma visualize melhor como uma hidrelétrica funciona. Esse foi um dos assuntos, inclusive, muito abordado no livro da História de Miguel. Voltando um pouco para o trabalho de economia da energia e sua importância, os alunos agora serão destinados para uma aula do componente curricular de Arte e Educação. No livro Energia, Recurso da Vida, volume 2, o Miguel traz exemplos de como economizar energia em sua casa. Atitudes simples e fáceis. Nesse momento, o professor organizará a turma em grupos, trios ou duplas ou até mesmo um trabalho individual. Distribuirá para eles lápis, giz de cera, pincéis, tintas, papéis, cartolinas, para que os mesmos façam cartazes de conscientização e da importância de economia de energia.
desenhando e escrevendo sobre dicas de economia que você pode colocar em prática em sua casa. Esses cartazes deverão ser guardados, pois serão apresentados também no dia da culminância junto com a dramatização do livro Energia, Recurso da Vida, volume 2. Além disso, é importante que o professor, junto da gestão, veja a possibilidade de organizar a xerox desses cartazes, para que, além de serem apresentados no dia da culminância, sejam distribuídos também para a comunidade escolar. Além disso, nós teremos em breve um momento em que os alunos farão atividade extra sala de aula. E os alunos poderão fazer visitas nas casas das comunidades próximas à escola e distribuir esses cartazes. Depois desse trabalho da evolução da energia, as fontes de energias que nós temos e importantes dicas de economia, o professor entrará numa discussão sobre as fontes de energias vindas de recursos naturais, recursos esses que não são infinitos. Daí, ele trará a discussão sobre a importância de preservarmos o meio ambiente. E isso não só será possível economizando energia, mas sim descartando corretamente o lixo. Nós entraremos no componente curricular de inglês, com o trabalho de escrita e pronúncia correta das cores das latas de lixo para o descarte correto. O professor fará a relação de cores com os materiais para cada uma, o vermelho, azul, verde, marrom, amarelo. E assim também fará o trabalho com os materiais colocados em cada uma dessas latas de lixo: o vidro, o plástico, o papel, o metal e o material orgânico. Depois desse trabalho de escrita e pronúncia correta das cores e dos materiais recicláveis, o professor também poderá sugerir para a turma, como atividade de casa, que os alunos comecem um trabalho de descarte correto do seu lixo. Inicialmente, fazendo uma divisão simples do material orgânico e dos materiais que podem ser recicláveis. Inclusive, é importante dizer que esse trabalho vai fazer muita diferença nas experiências que virão a seguir. O próximo componente a ser trabalhado é o componente de ciências. Essa aula será dividida em 2 momentos. O primeiro momento será para recordar as fontes de energias já trabalhadas na aula de geografia, com um foco nas fontes de energias renováveis que nós temos, energia solar, energia eólica, e também falar um pouco sobre uma fonte de energia renovável que infelizmente ainda não temos no nosso país, mas que é colocada em prática em outros países do mundo, que é a reciclagem energética. Essa aula vai ser importante para fazer um elo com a aula anterior de inglês, a importância e a relação da economia de energia e também do descarte correto, do uso da reciclagem para a energia. Depois dessa discussão, que também pode ser apresentada para os alunos em slides, e depois de uma roda de conversa sobre o que os alunos acham disso, dessa relação, é importante que o professor organize com a turma a criação de um forno solar. De 2 maneiras. Assim como na dramatização, o professor pode trazer os seus materiais de casa para expor para a turma em roda, em círculo, como fazer um forno solar para que eles façam em casa, ou também ele pode pedir para que cada aluno, ou duplas, ou grupos de alunos se organizem para trazerem os materiais e cada um preparar o seu próprio forno solar na aula. Essa aula prática da criação do forno solar será fundamental para os alunos conseguirem visualizar e materializar as energias renováveis. Depois desse trabalho no componente curricular de ciências, a próxima etapa e a penúltima será um passeio por volta da escola no componente curricular de ensino religioso. Antes desse passeio, em sala ainda, o professor fará uma discussão com os alunos sobre a importância da cooperação, sobre a importância de cooperar para ter um mundo bom. E nada melhor do que poder fazer isso cuidando do nosso meio ambiente. Assim, ele vai equipar os alunos com luvas, máscaras e sacos plásticos para um passeio em volta da escola e também para a coleta de materiais recicláveis que os alunos poderão encontrar no chão. Inclusive, é importante ressaltar que o professor destaque para os alunos que é uma prática completamente inadmissível: o descarte de lixo na rua. Alguns alunos nessa experiência poderão ir munidos de máscaras, luvas e sacos para fazer essa coleta desses materiais recicláveis que conseguirem encontrar no chão da sua cidade, das ruas adjacentes da escola. Ou também outros alunos poderão ir com os cartazes de dicas de economia de energia, para que um grupo faça a coleta desse material e outro grupo faça visitações nas casas vizinhas da escola, falando sobre a importância de economizar energia.
e fazendo assim também a distribuição dos cartazes com as dicas de economia. Depois desse trabalho feito, o professor e os alunos guardarão e higienizarão todos os materiais encontrados para que no componente curricular de educação física, o professor responsável pela disciplina, com esses materiais recicláveis, faça a confecção de brinquedos e brincadeiras com material reciclável, como por exemplo o jogo das argolas, vai e vem, dama, xadrez e tantos outros, utilizando garrafas PET, plástico, papelão. Todos os brinquedos e brincadeiras executados e confeccionados com os materiais reciclados encontrados na aula de ensino religioso, o professor de educação física guardará para que seja feita a exposição desses brinquedos no dia da culminância também. Chegamos aqui ao último momento do nosso projeto, a culminância. Como foi falado anteriormente, em alguns componentes curriculares nós tivemos atividades práticas e essas atividades serão apresentadas agora para o restante da escola e também da comunidade escolar. É interessante que a turma, os professores, os diretores e os coordenadores convidem os pais, tios, avós e colegas dos alunos para virem assistir às apresentações. As apresentações podem ser organizadas como o professor queira. Relembrando, nós teremos 4 apresentações nessa culminância. A dramatização do livro Energia, Recurso da Vida, volume 2, com a história de Miguel. Teremos também a apresentação dos cartazes feitos com dicas de energia, que alguns inclusive já foram distribuídos para parte da comunidade na aula de ensino religioso. A apresentação do forno solar, criado na aula de ciências. E para finalizar, a apresentação dos brinquedos feitos com material reciclado na aula de educação física. Para finalizar, eu gostaria de dizer que esse projeto é completamente flexível para mudanças, tanto para retiradas como acréscimos de aulas, experiências ou componentes curriculares. Foi um projeto pensado para uma semana com 20 aulas mais a culminância. Por isso, nesse projeto é sugerido que seja feito em uma semana que tenha um sábado letivo, para que a culminância aconteça no sábado. Porém, o professor pode adaptar isso da melhor maneira possível. Além disso, conta com todas as disciplinas. Porém, o professor também pode fazer esse projeto em etapas, não obrigatoriamente em uma semana, pode fazer em mais tempo ou em menos tempo e com menos componentes curriculares. O mais importante é dizer que o objetivo desse projeto seja alcançado e que as nossas crianças e jovens que colocarem todas essas experiências em prática se conscientizem sobre a importância de economizar energia e sobre o descarte correto do lixo. Gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar esse projeto e essa experiência e desejo um bom trabalho a você, educador, e a vocês, alunos.